cantar, vou para o céu meu descanso gozar, com meu Jesus lá na glória sem fim. Oh, que ventura será para mim, oh, que prazer, glória a Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do Senhor nosso Deus, estamos chegando aqui em mais esse dia para continuarmos a nossa viagem pela santa, gloriosa Palavra de Deus. Hoje estamos chegando para lermos o capítulo 37 aqui no livro de Êxodo. Convido, portanto, você mais uma vez para abrir a sua Bíblia, para lermos juntos. Se você não puder, ouça então a leitura da Palavra de Deus. Êxodo 37, versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Verso 2. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Verso 3. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. Verso 4. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Verso 5. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. Verso 6. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Verso 7. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, às 2 extremidades do propiciatório. Verso 8. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. Verso 9. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Verso 10. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Verso 11. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Verso 12. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Verso 13. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Verso 14. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Verso 15. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para levar a mesa. Verso 16. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas tigelas, com que se haviam de cobrir. Verso 17. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal. O seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores da mesma peça. Verso 18. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado. Verso 19. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas,
uma maçã e uma flor. E na outra cana 3 copos à modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Verso de número 20. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos à modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. Verso 21. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. Verso 22. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Verso 23. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. Verso 24. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. Verso 25. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. Verso 26. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Verso 27. E fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. Verso 28. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Verso 29. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos de ler aí o capítulo 37 aqui do livro de Êxodo. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler o versículo 25. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. Foi Jesus que andava perdido, agora sou filho de Deus. Amados e queridos irmãos, neste capítulo lemos sobre outras mobílias do tabernáculo, a arca, a mesa dos pães, o candelabro de ouro e o altar do incenso. Como já destacamos, tudo no tabernáculo aponta para o Senhor Jesus e para a sua obra. Quero meditar com os irmãos sobre o altar do incenso. Este altar ficava junto do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Uma vez por ano, no 7º mês, o sumo sacerdote deveria entrar no santíssimo lugar, onde ficava a arca, onde Deus se manifestava com a sua glória. Para que entrasse ali, para aspergir sangue sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, e não morresse, o sumo sacerdote deveria queimar incenso sobre aquele altar. A fumaça do incenso impediria que o sumo sacerdote olhasse diretamente para a arca e assim não morresse. Esse trabalho do sumo sacerdote
era de intercessão por ele mesmo, por sua família e por todo o povo de Israel. O sangue espargido sobre a arca propiciava perdão para os israelitas. Meus amados irmãos, o altar do incenso aponta para Cristo como nosso intercessor diante do Pai. Jesus está agora sentado ao lado de Deus Pai, fazendo este glorioso trabalho ao nosso favor. Muitos textos, como Romanos 8:34, nos falam dessa verdade. Nós temos, como sabemos, um adversário, Satanás, que nos acusa diuturnamente diante de Deus, conforme lemos em Apocalipse 12, versículo 10. O que seria de nós, queridos irmãos e ouvintes, se não fosse a intercessão do Senhor Jesus por nós? Ele, nosso Jesus amado, Ele conhece as nossas fraquezas e tentações, pois Ele foi ser humano como nós. Assim, Ele sabe o que é passar e enfrentar as provas e tentações. Então, por amor a nós, Ele comparece diante do Pai ao nosso favor. Aleluia. É por isso que o inimigo não pode nos vencer. É por isso que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Pois temos um intercessor no céu por nós, o nosso bendito e amado Salvador, Jesus Cristo. Glorificado seja o seu santo nome. Nesse dia, meu amado irmão, agradeça ao Senhor por você ter Jesus como seu advogado junto ao Pai. 1 de João 2, versículo 1. Você não vai perecer, você não será derrotado, você tem um intercessor fiel, você tem ao seu lado o advogado que está acima de todos, Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, apesar das nossas fraquezas e falhas, nós continuamos caminhando e Deus vela por nós, pois Jesus está sempre ao lado do Pai, mencionando o nosso nome e rogando por nós, rogando misericórdia por nós, rogando perdão por nós, rogando pela nossa vitória. Agradeçamos a Deus, agradeçamos ao Senhor Jesus, o nosso intercessor, o nosso altar do incenso. Que sustenta o meu viver. Em minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que posso oferecer é minha vida, é o meu cantar. Oremos então, meus amados, Senhor meu Deus. Nesse dia, Senhor, estamos aqui para te glorificar. Obrigado, Pai, por termos o teu Filho amado Jesus como nosso advogado, como nosso intercessor, aquele que vela pela nossa alma. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor intercede por mim, o Senhor intercede por cada um dos meus ouvintes. Ó Deus, receba a nossa gratidão, Pai. Só queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pelo teu amor, por tua graça e misericórdia por nós. Receba a nossa gratidão. Em o nome de Jesus. Amém. O discípulo do profeta Eliseu clamou a Eliseu dizendo: sei que tu és um homem de Deus, contando a sua história. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia, louvando a Deus pela sua vida, pela sua família, louvando a Deus pelo seu propósito de estar aí conosco, lendo a palavra de Deus todos os dias.
Aleluia. E quero ter a convicção de que você vai estar aí amanhã conosco mais uma vez para lermos o capítulo 38, já nos aproximando aqui do final da nossa segunda etapa, né? Louvado seja o Senhor. Que você fique firme aí no seu propósito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Teu